Pessoal, a partir de hoje vai sair vídeo todos os dias de transferência, ok? Tem surgido aí vários rumores e algumas transferências confirmadas, portanto vocês têm que estar aí inscritos no canal e também ativarem as notificações para estarem a par de tudo que se vai passar aí no mercado do futebol. O mercado aí está quase a abrir, vai abrir no início de janeiro, portanto vocês ao estarem inscritos aqui no canal vão estar a par de tudo que eu vou-vos trazer todas as notícias. Também não se esqueçam de deixar o vosso like para dar aquela motivação extra, estão a ver que é muito importante para eu trazer então este vídeo todos os dias. E é isso, família, vamos então iniciar naquela tranquilidade, siga. Home. Whoever we are, wherever we go, we are all united. This is my club. This is where I belong. O Benfica tem como prioridade reforçar a sua defesa e Bruno Viana é mais uma alternativa. Italianos falam em missão impossível dos rivais de Milão por Darwin Núñez. O jogador então está a ser cobiçado pelo Milan e também pela Inter. Espanhóis insistem na saída de João Félix e há mais pretendentes então para a contratação do craque português. Vamos então falar dos rumores e das transferências confirmadas e iremos iniciar com os rumores. Vocês deixem a vossa opinião nos comentários relativamente aos rumores e às transferências, ok? Que é muito importante, eu estou sempre atento aos vossos comentários. E é isso, família, vamos começar. O Benfica está aí a preparar uma investida no mercado de inverno para reforçar o eixo da defesa, de forma a colmatar a lesão de Lucas Veríssimo, que vai ficar de fora até o final da temporada. Há dois jogadores então que são a prioridade, um deles vão ser contratados, que é então o João Vitor do Corinthians e também este Bruno Viana, jogador que atua no Braga e que na época passada teve emprestado ao Flamengo. Ele pelo Flamengo chegou a realizar 41 jogos, tendo marcado um golo e apesar de algumas vezes não ter sido titular, foi várias vezes utilizado. O jogador então tem uma cláusula de opção de compra de cerca de 7,5 milhões de euros, mas então o Flamengo decidiu não então adicionar essa opção de compra e o jogador regressou ao Braga. Ele tem contrato até junho de 2023, então o defesa de 26 anos, já tem uma certa experiência, jogou em alguns clubes como o Olympiacos da Grécia, jogou no Flamengo que é um dos grandes do Brasil e também já jogou várias temporadas no Braga. Ao serviço do Braga ele já realizou cerca de 150 jogos, tendo marcado 8 golos e também conquistou uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga pelo clube bracarense. O seu valor de mercado é de cerca de 2 milhões de euros, portanto o Benfica, se realmente quiser partir para uma contratação a título definitivo, irá ter que pagar então um valor a rondar ali os 2 milhões de euros. Edinson Cavani poderá mesmo rumar ao Barcelona. O jogador uruguai tinha rejeitado uma proposta de Boca Juniors e agora pelos vistos está a ponderar mesmo aceitar uma proposta do clube da Catalunha. O jogador então que tem 34 anos, já passou por diversos clubes, como por exemplo o PSG, como o Palermo. O jogador então que é considerado um dos melhores pontas de lança do futebol mundial. Ele fez história no PSG com vários golos. Ele é o jogador com mais golos da história do PSG. No Man United também estas duas temporadas esteve bastante bem, apesar de já ter 34 anos, deu tudo à equipa. Tem até lances que ele vai a correr desamparadamente para conseguir conquistar a bola. Lances que tornaram-se viral aí porque ele realmente mostra dar tudo pela equipa e acho que era um bom reforço, ok? A minha opinião é que era um bom reforço para o Barcelona. O Barcelona está a precisar de um ponta de lança e um jogador com esta experiência e com esta qualidade poderia ajudar muito a equipa. Também o facto de Sérgio Agüero ter-se aposentado poderá ser mais uma razão do Barcelona ir ao mercado para contratar um avançado. E o Cavani, como eu disse, poderia ser sem dúvida um excelente reforço. Milan e Inter querem então tirar o avançado uruguaio do Benfica, mas os encarnados já prometeram não facilitar nas negociações. Ele então que está a viver um excelente momento na equipa encarnada, tem marcado vários golos e obviamente com tudo isto não tem passado despercebido a grandes clubes do futebol europeu, nomeadamente em Itália, onde então os dois rivais de Milão estão interessados na sua aquisição, o Inter e o Milan. Os dois clubes também estão em boas posições no campeonato italiano. O Milan está em terceiro lugar e o Inter está em primeiro. No entanto, o Milan está com os mesmos pontos que o clube que está em segundo, que é o Nápoles. Ou seja, são grandes clubes e poderia ser um passe bom para a carreira do Darwin. O jogador tem uma cláusula de rescisão de cerca de 150 milhões de euros. Valor então que nenhum dos clubes vai pagar, nem a Inter nem a Milan vai pagar essa quantia toda pelo jogador, mas a equipa encarnada já disse que poderá libertar o jogador por uma quantia ali a rondar os 80 milhões. Eu acho que estão a fazer muito bem em valorizar o seu jogador desta maneira, ok? Pedir 80 milhões. De facto, ele está em grande forma
nesta temporada, em 21 jogos, já apontou 18 golos e fez 2 assistências, ou seja, tem mostrado muita qualidade e se querem realmente um jogador com esta qualidade vão ter que pagar bem caro, 80 milhões. É por isso então que lá nos jornais italianos estão a falar de missão impossível, porque ter essa quantia para pagar neste momento é bastante complicado. Mas uma coisa é verdade, está bem abaixo da sua cláusula de rescisão, que é de 150 milhões, portanto o Milan e a Inter vão ter que avaliar muito bem a situação, se vale a pena comprar ou não. Isso poderá ser neste mercado de inverno ou então aguardarem um pouco mais e então contratarem no mercado de verão. Inglaterra então parece ser o futuro destino do internacional português João Félix, jogador então que está a ser muito cobiçado já há algum tempo, há vários meses, muito pelo facto de ele não estar a ser muito utilizado na equipa do Atlético Madrid. Tem uma forte concorrência com o Griezmann, com o Luís Soares, com o Correia, com o Mateus Cunha, vários avançados de imensa qualidade que tem a equipa do Atlético Madrid e também o seu futebol não se enquadra muito bem neste clube espanhol que joga muito mais em contra-ataque, o que de facto o João Félix é um jogador mais de posse de bola, um jogador mais de ter o controle, ok, de criar jogadas e pá, e a verdade é que o Atlético Madrid não joga dessa maneira, joga em contra-ataque, joga em ataques rápidos, em livres, ok, bola na área e eles são muito fortes fisicamente, são muito altos e conseguem ganhar grandes bolas e grandes oportunidades então a partir de lances de bola parada. Eu já tinha falado do interesse do Barcelona, já tinha falado do interesse do Real Madrid, já falei do interesse do Manchester City, no entanto apareceu um novo clube, o Manchester United, clube onde também joga os portugueses Bruno Fernandes, Dalot e também o craque Cristiano Ronaldo, e poderá ser mais um português a jogar no Man United e mais um grande jogador, não é? Eu acho que seria excelente esta transferência. Eu por acaso gostava muito de ver o João Félix e o Ronaldo na frente de ataque juntos a jogar então no Manchester. Vamos ver se realmente vai acontecer. Existem aí outros clubes também que querem contratá-lo na Premier League, o Liverpool, o Arsenal e o Newcastle. Porém tem-se falado mais então na possibilidade dele ir para o United. Jorge Mendes aí está a fazer de tudo para que ele se transfira já neste mercado de inverno. De facto não está a ser uma boa temporada este ano, ok, ele também ultrapassou aí uma lesão, pá, já tem 22 anos, já tem que começar a ganhar mais ritmo, jogar mais vezes e pá, começar a marcar mais golos, fazer mais assistências, fazer mais a diferença que de facto no Atlético de Madrid não está a conseguir fazer nesta temporada e na temporada passada também não conseguiu mostrar tudo aquilo que estava-se à espera. Eu gostava muito de ver esta transferência a realizar-se neste mercado de inverno, vocês aí nos comentários digam também se gostavam, digam a vossa opinião que eu quero saber também. Juventus e PSG poderão estar perto de fechar uma troca, italianos e franceses já mexem aqui neste mercado de inverno, ok? A troca de transferência então entre o Icardi e o Arthur, jogador então da Juventus. Basicamente a Juventus está a precisar de um ponta de lança, ok? Eles têm lá o Morata, também tem o Dybala que joga avançado, tem o Chiesa que também, mas eles estão à procura de um ponta de lança raiz, mesmo aquele fixo, e o Icardi que é um jogador que teve uma grande passagem no campeonato italiano ao serviço da Inter, era o grande capitão, jogou muito bem por lá, e poderia de facto ser um grande reforço, e o que a Juventus procura então é uma troca com o Arthur, o jogador que não está a ser muito utilizado esta temporada, ok? Curiosamente também foi um jogador que veio por troca, ok? Na altura foi com o Barcelona, troca com o Pjanic, e agora então poderá novamente ser trocado, mas com o Icardi, e acho que sem dúvida o Arthur enquadrava-se mais no futebol do PSG do que propriamente no futebol da Juventus, ok? Na equipa do PSG também tem alguns brasileiros, o que poderia ajudar na sua adaptação, tem o Marquinhos, tem o Neymar, tem o Rafinha, entre outros, portanto de facto poderia ajudar então na sua adaptação, e acho que o Icardi também poderia ser um bom reforço da Juventus, ele conhece bem o futebol italiano, e ele que esta temporada só realizou 19 jogos, tendo marcado 4 vezes, é um número abaixo do que se espera do Icardi, né? O que foi de facto um grande avançado na Inter, mas no PSG não está aquelas coisas, e o Arthur só realizou 316 minutos esta temporada. Portanto, a troca poderia ser bastante positiva para ambos os clubes e também para ambos os jogadores. Mourinho com o jogador do Chelsea na mira, o Mourinho que contratou o Abraham, que também veio do Chelsea, grande avançado, jogador de muita qualidade, e agora pode contratar mais um grande jogador que é o Loftus-Cheek. Pá, ele não é um titular absoluto no Chelsea, pá, nestes últimos jogos tem jogado bastante, ok? Alguns jogos a titular, outros a suplente e entra e faz a diferença. E ele, como quer reforçar o seu meio campo, o Mourinho como quer reforçar o seu meio campo, poderá então investir na aquisição de Loftus-Cheek, inglês, jogador então aí de 25 anos, que já teve passagem por outros clubes da Premier League, no entanto poderia ser a primeira experiência fora da Inglaterra. Há outros jogadores aí na mira do treinador português, que é então o Saúl Ñíguez, o Tolisso, Douglas Luiz e Zakaria.
Vamos ver qual destes jogadores vai se transferir para a equipa da Roma e ser reforço de José Mourinho. Ingleses revelam interesse de clube da Premier League em Moura, lateral esquerdo agrada o Brentford. A equipa então pode avançar para a contratação do lateral esquerdo já em janeiro. Francisco Moura, que tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, tem 22 anos, ainda é bastante jovem, tem sido aí utilizado nos últimos jogos do Braga, muito devido a lesões de alguns jogadores, e tem aproveitado bem. Esta temporada ele já realizou 17 jogos. Na temporada passada ele tinha sofrido uma grave lesão, mas agora então está na máxima força, está a fazer grandes jogos, está a representar muito bem a equipa bracarense e obviamente grandes exibições levam a grandes interesses de clubes, e o Brentford, que é um clube da Premier League, está muito interessado então no jovem jogador Francisco Moura, de 22 anos. Já neste mercado de inverno vão oferecer uma proposta, ainda não disseram qual é o valor que eles têm em mente para então mandar a proposta, mas a sua cláusula é 30 milhões, portanto, eu acho que uns 20, 30 milhões deve bastar para o Braga vender este jogador. 30 milhões era certo, não é? Porque é a cláusula de rescisão. Mas talvez hoje uns 20 milhões o Braga pudesse aceitar. Nani terminou o contrato com o Orlando City, ou seja, está livre no mercado e já está a negociar com o Fluminense, clube brasileiro. O jogador então que teve aí algumas temporadas no Orlando City, era o capitão, marcou golaços atrás de golaços, fez sem dúvidas boas temporadas e agora pode rumar ao futebol brasileiro. Ele então ofereceu-se para jogar. O problema nas negociações está a ser o seu salário, ok? Que o seu salário é muito alto, mas estão aí a arranjar uma forma de negociar da melhor maneira, talvez reduzir um pouco o salário. Eu acho que era bastante interessante ver o Nani, que foi um craque no Sporting, no Fenerbahçe, no Manchester United, também no Orlando City, e agora arrumar ao futebol brasileiro. Será que também conseguia mostrar toda a sua qualidade? Já então falamos rumores, pessoal, vamos agora falar das transferências confirmadas. Se estás a gostar do vídeo, deixa o teu like, ok? Que é muito importante para eu continuar a trazer estes vídeos. E também subscrevam aí o canal e ativem as notificações para não perderem nada, ok? Vamos agora falar das transferências confirmadas. César Peixoto é o novo treinador do Paços de Ferreira, então está escolhido o novo treinador. É César Peixoto, o homem que se segue. Treinador de 41 anos que regressa ao ativo depois de uma temporada afastado dos relevados, e sucede então a Jorge Simão, que tinha já abandonado o cargo no dia 11. Ele já teve experiências em clubes como o Varzim, Académica, Chaves e Moreirense, e agora então vai arrumar ao Paços de Ferreira, segundo desafio profissional no principal escalão do futebol português. O Paços de Ferreira é atualmente o 14º classificado do campeonato, com 11 pontos conquistados em 14 jogos. Ou seja, de facto tem muito que melhorar o Paços de Ferreira. E vamos ver então se o César Peixoto é capaz de melhorar o rendimento deste clube e evitar a descida de divisão. Uma transferência que eu acho que bastante surpreendente é então o Costas Manolas, que foi transferido para o Olympiacos. É reforço de Pedro Martins, treinador português que treina este clube grego. O jogador então que teve entre 2014 a 2021 a jogar no campeonato italiano, mais precisamente na Roma e no Nápoles, onde conquistou uma taça de Itália, e agora foi transferido por cerca de 2 milhões de euros, defesa central de 30 anos, que vou ser sincero, eu não entendi, não sei como é que isto aconteceu, ok? Porque o Manolas, era aquele jogador que tinha tudo para fazer uma grande dupla com o Koulibaly, e estava a fazer uma grande dupla, ok? Quando eles jogavam juntos, jogavam bastante bem. Koulibaly lesionou-se, entretanto está a jogar o Juan. O Manolas aos poucos foi perdendo espaço no clube, no entanto ele continua a ter um valor de mercado de 15 milhões, continua a ter o seu valor, e como é que um jogador de 15 milhões de mercado é transferido por 2 milhões para Olympiacos? Eu não consigo entender muito bem, e ele ainda só tem 30 anos, não é? Ainda está numa idade bastante razoável para um defesa central. O Manolas, antes de rumar à Roma e ao Nápoles, teve passagem no Olympiacos, portanto conhece bastante o clube. Poderá ter sido um pedido dele regressar, ok, isso é verdade também, mas mesmo assim, como é que o Nápoles deixou este jogador sair só por 2 milhões? Eu não sei, deve ter havido ali outro negócio, uma coisa assim que futuramente pode ser melhor entendida, ok? Um jogador do Olympiacos rumar ao Nápoles, não sei, mas de facto um jogador de valor de mercado de 15 milhões ser transferido por 2, e um jogador como o Manolas, que é um jogador de qualidade, é que de facto surpreendente. Pessoal, foi então este o vídeo de transferência, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixem o vosso like, é muito importante para eu continuar a trazer. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo, ok? Que é muito importante. Amanhã já vai ter vídeo novo de transferências. E é isso, pessoal, já sabem, próximo vídeo é para arrebentar, por enquanto estamos aí. Black on black, it's Armageddon. Left a man, came back a legend. They said don't head that direction. That's a dead end. If you want it, come and get it. Left for dead, I'm resurrected.